começar a aula de hoje. O sistema ferro-carbono do ponto de vista das transformações de fase. É a última aula do nosso curso de transformações de fase nesse semestre. Vamos lá, então. Bom, uma das questões é que alguns elementos metálicos, o titânio, o ferro, eles apresentam alotropia, né? Caso importante de transformação de fase no estado sólido. A transformação de fase é dentro do estado sólido. Então, você tem a transformação de fase entre líquido e sólido, aqui em cima, que forma a primeira estrutura do ferro, chamado ferro delta, né, que é a estrutura cúbica de corpo centrado, e a mesma do ferro alfa aqui. Baixando a temperatura, ele vai estabilizar a fase gama, né, que é cúbica de face centrada. E baixando ainda mais a temperatura, estabiliza a fase alfa, né? Então, essas são chamadas transformações alotrópicas, ou as fases também são fases alotrópicas, né? É a alotropia do carbono. Ok? E isso é muito importante, isso oferece uma gama de aplicações para os aços incrível, né? Então, a gente vai começar a ver isso. A aula de hoje é uma explicação básica dos aços, né? Dos aços sem tratamento térmico, em função da composição, e com tratamento térmico também, em função das fases metaestáveis que podem ser obtidas pelos tratamentos térmicos. Mas a aula não vai ser uma aula de tratamento térmico, eu não vou entrar nos tratamentos térmicos propriamente dito, né? Eu vou ponto de vista das fases, das transformações de fases presentes. Então, a adição de carbono no ferro forma solução sólida, intersticiais ou fase intermediária. O que é isso, solução sólida intersticial? É que o carbono entra na estrutura do ferro como uma solução sólida intersticial. Ele vai ocupar os vazios da rede, ele tem um tamanho suficientemente pequeno que não permite a substitucional, a solução sólida substitucional, quando o átomo do elemento de liga ocupa um lugar na rede. Aqui ele não vai ocupar um lugar na rede, ele vai ocupar um lugar nos interstícios da rede, nos vazios da rede. Ok? Então, vai formar solução sólida. Todo esse campo aqui de gama, vejam aqui o campo de estabilidade da fase gama, é solução sólida, uma única fase. Onde está o carbono? Dissolvido em solução sólida, ocupando interstícios da rede. Você vê que cabe bastante carbono na austenita, né? Cabe até pouco mais de 2%, 2,06%. E ele pode formar também uma fase intermediária. O que é a fase intermediária? É uma fase que não é nem o ferro puro, nem o carbono puro. É uma fase intermediária que é essa daqui, ó, Fe3C. No gráfico, ele é só uma linha vertical. Por quê? Porque é estequiométrico. É Fe3C. É um composto estequiométrico. Ele não varia a composição na fase em equilíbrio, ok? Não é aqui, por exemplo. Aqui é ferro. E quanto tem de carbono? Depende, né? Pode caber pouco carbono, pode colocar mais carbono, qualquer carbono que você coloque em torno de 2% nessa temperatura alta aqui, que é a temperatura de máxima solubilidade do carbono na austenita, ele vai incorporar esse carbono como uma nuvem dispersa na sua estrutura, ok? Aleatoriamente distribuído. Então, ele não forma uma estequiometria. Aqui não, o Fe3C, ele forma uma estequiometria, né? As ligações são covalentes até, né? Tem um caráter covalente incrível, né? Tem direcionalidade, tem... Então tem o ferro alfa. O ferro alfa qual que é? É esse pequeno aqui, ele é estável dessa temperatura para baixo. No campo bidimensional, que é o diagrama de fases ferro-carbono, você quase não enxerga o ferro alfa. Por quê? Porque cabe muito pouco carbono dentro da estrutura do ferro alfa. Então você vê aqui que é um campo bem pequeno. E o ferro delta aqui em cima também, um campo não tão pequeno quanto o ferro alfa aqui, né? Cabe um pouco mais. Por que cabe um pouco mais? Porque a temperatura é mais alta, né?
tem mais agitação, cabe mais átomos de carbono ocupando os interstícios da rede de ferro, até porque a rede de ferro cresceu, a temperatura é 1493 que começa a transformação, quer dizer, é uma temperatura suficientemente mais alta para ter uma dilatação do material, portanto, cabe mais carbono, né? Vocês vão ver os números de quanto cabe em uma fase e quanto cabe em outra. Ok? Então, aqui estão todas as fases. A fase alfa, que você quase não vê, a fase gama, a fase delta, a fase Fe3C e a fase líquida. E os campos que são mistura de fases, né? As misturas de fases, você vê aqui, por exemplo, alfa mais Fe3C. Vamos lá, transformações em equilíbrio termodinâmico, diagrama de fases parcial, né? São ligas ferro-carbono com até 6,7% de carbono, ou seja, o que nos interessa é essa parte, não é todo o sistema ferro-carbono, é só a parte próxima do ferro, que vai até 6,7%, que é a porcentagem da cementita. O Fe3C, que é 25% atômico de carbono na estrutura do ferro, é também 6,7% em massa na estrutura do ferro. Ok? É 1 em cada 4 átomos, então dá 25% atômico. Em massa, 6,7% em carbono. Ok? Aqui estão os campos de estabilidades e tem 3 transformações invariáveis. Tem 3 transformações invariáveis que eu vou falar dela. I1, I2 e I3. Né? Aqui no gráfico, I1 está aqui em cima. Qual será? Que transformação invariável que tem aqui em cima, gente? Vocês conseguem enxergar? I2, transformação invariável, tem aqui. I3, transformação invariável. Lembra? Graus de liberdade zero. Né? Ocorre só nesse ponto, com essa composição, nessa temperatura, para essa pressão. Então, aqui está o diagrama ferro-carbono. Diagrama de fases, né? É melhor chamá-lo de diagrama de fases do que de diagrama de equilíbrio. Alguns materiais você pode chamar de diagrama de equilíbrio, mas esse diagrama aqui, se você chamá-lo de diagrama de equilíbrio, ocorre um pequeno erro. Por quê? Porque a fase Fe3C não é uma fase em equilíbrio. Né? Se você der condições, a fase em equilíbrio é o carbono grafite, né? Ele vai dissociar. Então, a Fe3C é uma fase metaestável. Portanto, a gente tem um diagrama de fases e não um diagrama de equilíbrio, porque não está em equilíbrio. Bom, a ferrita, vamos falar da ferrita, ferro alfa, está aqui embaixo, está abaixo de 913, né? 912. É a solução sólida intersticial de carbono no ferro alfa, CCC. Relação entre raios, o carbono ele é 0,63% do raio do ferro. Isso faz com que ele não ocupe lugar na rede e sim no interstício. Ao ocupar lugar no interstício, ele causa muita tensão ao redor. Por quê? Porque ele é muito maior que o interstício. Embora ele vá para o interstício, ele é maior que o interstício, então ele vai tensionar a rede. Por isso que tem limite de solubilidade tão baixo. 0,02% cabem de carbono na estrutura ferrítica, no alfa, ferro alfa, na ferrita. Cabe 0,02, 100 vezes a menos do que cabe no ferro gama. Né? No ferro gama nós temos 2% e aqui 0,02%. Por que isso, gente? Se vocês pararem para pensar, a estrutura ferro-gama ela é mais densa. O CFC, cúbico de face centrada, tem uma densidade de 74%, enquanto que o CCC é de 69%. Né? É menos denso, tanto que quando vai de gama para alfa, ele dilata. Tá? Então, a alfa é menos denso. Se é menos denso, por que cabe menos carbono nela?
Não deveria caber mais? O tamanho do interstício que manda na para você. Isso, tamanho de interstício. Se fôssemos calcular aqui tamanhos de interstícios, a gente vê que o interstícios octaédrico do CFC é maior do que os interstícios tetraédricos do CCC. Então, é mais fácil alojar o carbono na estrutura mais densa. Interessante isso, né? Parece uma contradição, mas não é. Se você for analisar geometricamente e ver o tamanho dos interstícios, fica bem claro isso. E a austenita, né? A austenita, então, é essa solução que cabe muito mais carbono, né? Em espaços intersticiais maiores, como bem falou o Renan. Solubilidade máxima de 2,06% a 1.147, ou seja, 100 vezes mais que a máxima solubilidade da ferrita, aqui que é 0,02. E aqui a temperatura ambiente é ainda menor, hein? Na ferrita. Usado para caracterizar os aços, né? Ou seja, porque esse limite aqui é um certo ponto de classificação. Tudo que tiver para cima, vamos chamar de ferro fundido. Tudo que tiver para baixo, vamos chamar de aços. Ok? Embora a maioria dos aços fique com teores de carbono ainda mais baixos, né? Não são teores altos, assim, próximos de 2%. Mas então a gente vai entender que tudo até 2% é aço e tudo acima de 2 é ferro fundido. E até dá para entender, hein? Porque os aços em equilíbrio, qualquer aço vai passar pela transformação alotrópica, austenita ferrita. Concordam ou não? Qualquer aço se é um aço, se tem menos de 2,1% de carbono, ele vai passar pelo campo da austenita e decompor a austenita nas fases resultantes, né? Tanto em equilíbrio como não em equilíbrio, em temperaturas mais baixas. Essa é a ideia do aço, é passar por essa transformação de fase. Os ferros fundidos, não. O ferro fundido, ele vai sempre ter uma fração do eutético, né? Em qualquer composição acima de 2, vai começar a fase primária gama, mas no final, isso vocês bem já conhecem, né? No final, ele vai ter um ponto eutético, a solidificação de um ponto eutético numa temperatura tão baixa quanto 1147. Então, tudo que tiver acima de 2, a gente chama de ferro fundido. Embora os ferros fundidos mesmo de fundição é realmente em torno do eutético. Temperatura mais baixa, mais fácil processo. Então, a fase gama é uma solução intersticial de carbono no ferro gama, semelhante à ferrita. Solubilidade maior, ela tem 0,1 a 1493 aqui, né? Nesse ponto. Então, o ferro delta, né? Estamos falando do ferro delta agora. Ela é igual à ferrita, né? CCC, cúbico de corpo centrado, né? Porque a fase estável em altas temperaturas, né? E ela tem um máximo de carbono a 1493 de 0,1, enquanto a ferrita tem um máximo de carbono de 0,02, né? 5 vezes mais cabe, né? E a cementita? A cementita é um composto aqui, essa linha. Eu pus essa estrutura aqui para mostrar aqui que é uma estrutura ortorrômbica, para aqueles que não lembram, né? A estrutura ortorrômbica é uma estrutura cristalina cúbica. Cúbica não, né? O cúbico que seria os três lados iguais, as três arestas A e A. A, B e C igual, é tudo A. Aqui não. A altura de A, a dimensão de A, dimensão de B e a dimensão de C são diferentes, né? É um paralelepípedo com dimensões diferentes. É uma estrutura ortorrômbica, embora os ângulos, né, alfa, beta e gama, sejam de 90 graus.
só ângulo reto nessa estrutura, né? Então, o Fe3C forma essa estrutura, né? É baseada na fórmula alotrópica, né? Uma fase intermediária. Tem um reticulado cristalino ortorrômbico com 12 átomos de ferro e 4 de carbono. Em massa é 6,7%, né, em peso. É uma fase metaestável, a grafita é a fase mais estável, mas forma-se tão lentamente a grafita que não dá tempo, né? Quando você solidifica, a fase que se forma é a cementita, né? Precisaria de mais tempo para formar a grafita, né? E ocorre uma decomposição da ferrita em grafita, mas é desprezível. Então, o diagrama de equilíbrio metaestável, né? Ferro Fe3C, que é isso daqui, diagrama de, né, equilíbrio metaestável, melhor chamar de diagrama de fases mesmo, ferro cementita, e não ferro carbono, né? Esse composto, ele apresenta alta dureza e alta resistência mecânica, porém é frágil. Por que isso? Porque a cementita é um composto cerâmico, é um carbeto de ferro. Concorda? Então ela tem alta dureza, alta resistência mecânica, mas é frágil, uma trinca se propaga. Ok? Aqui mais uma vez o diagrama, ferro, cementita, né? As reações invariantes, né? Nós temos aqui essa I1, é uma transformação peritética, né? A fase gama, ó, primeiro, vamos enxergar o que acontece aqui. Primeiro começa a solidificar fase gama, fase gama. Quando para essa composição, hein, vamos pensar que está já na composição peritética mesmo. Quando chega em 1493, a fase gama, a fase delta, começa, falei gama, mas é delta, hein? Começa aqui a solidificar a fase delta. Delta é a fase primária. Quando chega na reação invariante, na temperatura de 1493, essa fase delta formada, ela vai reagir com o líquido e formar a fase gama, né? Veja que é uma reação que não a cinética é complicada. Um sólido reagir com um líquido vai predominar as baixas velocidades de difusão do sólido e não as altas taxas de difusão do líquido, né? Então é uma reação que tem que ser lenta para acontecer. E ela é importante na solidificação de aços com teor menor que 0,51, né? Porque qualquer aço com teor maior que 0,51 não passa pela transformação peritética. Ok? A transformação eutética, o I2, é o outro ponto invariante, né? É uma fase líquida, com 4,3% de carbono, se transforma numa mistura de austenita e cementita, ou seja, a clássica reação eutética, né? Quais fases forma? Austenita, está aqui desse lado, e cementita. Então, é líquidos se transformando em austenita mais cementita. E óbvio que baixando a temperatura, a cementita vai permanecer até a temperatura ambiente, mas a austenita formada nessa reação eutética vai se transformar aqui alotropicamente em ferrita, ok? E no final você vai ter alfa, ferrita, mais cementita, Fe3C, ok? É importante na solidificação de ferros fundidos, ok? Se busca trabalhar em torno dessa temperatura pela vantagem tecnológica da menor temperatura de solidificação, né? E a transformação eutetoide, que é a mais importante para nós que estudamos os aços. E a transformação eutetoide. Oide é forma de, então é forma de eutético, mas não é eutético, é um eutetoide. Por que forma? Porque a forma qual é? É uma fase gerando duas outras. Só que no eutético é a fase líquida, gerando duas fases sólidas, enquanto que na eutetoide é uma fase sólida, gerando outras duas fases sólidas.
Então, nós temos aqui fase gama, né, ferro gama, transformando em ferrita mais cementita. E a mistura resultante dessa transformação, exatamente nesse ponto, né, com a composição eutetoide, né, em torno de 0,77% de carbono, né, o constituinte resultante é a perlita. O que é a perlita? São lamelas de grafita intercaladas com lamelas de cementita, uma estrutura lamelar de lâminas. Ferrita, cementita, ferrita, cementita, ferrita, cementita, né? E a transformação eutetoide ela é muito importante para os tratamentos térmicos. Como eu falei, né, os aços vão sempre passar por essa transformação. Né? Todo aço carbono pode ser levado à condição austenítica a uma temperatura T conveniente e voltar para a temperatura ambiente, passando pela transformação eutetoide. Mesmo aqueles que não tenham a composição eutetoide, né, mas uma fração deles vai passar. Né? Transformações em condições de equilíbrios, né? Variações de temperatura versus tempo tem que ser lenta, né? A variação, a taxa de decaimento da temperatura em função do tempo tem que ser lenta, porque todas essas transformações são no estado sólido e em temperaturas relativamente baixas, né? 723 graus Celsius é uma temperatura que é metade não, é mais da metade em temperatura absoluta, Kelvin. Mas é uma temperatura relativamente baixa, né? Perto das temperaturas lá que o material se funde. As fases resultantes, né, dependem da composição. Então, aqui a gente já faz três classificações. Os ácidos eutetoide, que tem exatamente 0,77 ou aproximando para 0,8% em carbono. O que tiver abaixo, menos que 0,8, são os ácidos hipoeutetoide. E tudo que tiver acima são os ácidos hipereutetoide. Né? Hiper é a mais e hipo é a menos. Né? Então vamos entender cada um deles. O básico de ácidos carbono. Hein? O ácido eutetoide. Como já dito, aqui a estrutura é totalmente austenítica, ferro gama. E no ponto eutetoide, ela vai se transformar em duas fases, uma fase se transformando em duas, que é a ferrita mais a cementita, cujo constituinte, quando se forma dessa maneira, com lâminas intercaladas, é denominado por perlita. Né? Então, a perlita é o constituinte. E quais as fases? Cementita mais ferrita. Né? Então, a temperatura, quando T1 é maior que 723, a estrutura aqui é monofásica. Em 723 tem a reação eutetoide, né? E pela regra da alavanca, a gente vai ver que ele vai formar aqui 87% de alfa, né? Aí é o que? É 6,67, é todo esse trecho. Não, desculpa, a porcentagem de ferrita é esse trecho aqui, 6,67 menos 0,8 dividido por 6,67 menos 0,02, né, esse ponto. Então dá uma alta porcentagem, 87,5% é ferrita, 12,5% é cementita. Na estrutura eutetoide, na perlita, ok? Em lamelas intercaladas, né? A temperatura, então, menor que 723, a nucleação ela tem, quando passa de ferrita para perlita, é a mesma coisa que a solidificação, tem que ter a nucleação e depois o crescimento da nova fase. Primeiro precisa nuclear, com todas as questões envolvidas na nucleação que nós já vimos, e depois basta crescer, ok?
E o crescimento é interessante, né? O crescimento ele é cooperativo. Por exemplo, aqui formou a cementita. Ao formar a cementita, tente entender isso, gente. A cementita ela tem 6,7% em peso de carbono. Mas esse aço é um aço eutetóide, ele tem 0,8% em carbono, né? Então, quando você forma, para formar algo com tanto carbono, você tem que roubar carbono da vizinhança. Então, a vizinhança fica pobre em carbono. Todo o carbono vai para a cementita, empobrecendo tanto carbono na vizinhança que você permite a formação da ferrita. Lembre que a ferrita cabe muito pouco. Ela cabe 0,02, ali tem 0,8, ou seja, ali tem 80, cabe em 2. E esse carbono precisa sair dali para formar a ferrita. E para onde ele vai parar? Ele vai parar na cementita. E aí forma a ferrita. Quando a ferrita começa a crescer, ela começa a expulsar carbono. Ela começa a expulsar tanto carbono, porque o aço tem 0,8 e nela só cabe 0,02. Ela, para crescer, ela expulsa muito carbono. Até que na vizinhança dessa frente de transformação, o carbono fica tão concentrado que chega na composição da sementita. E aí nucleia novamente a sementita aí nucleia não. De fato, aí nucleia, né? Mas se você estiver pensando só no crescimento, o que uma vai expulsando é o que a outra fase necessita. E o que uma, ou seja, e vice-versa, né? O que uma necessita, a outra expulsa. O que uma expulsa, né? O que uma necessita, a outra expulsa. Então, é o que a gente chama de crescimento cooperativo, né? Crescimento cooperativo. E se a tensão superficial entre essas duas fases não for muito alta, você viabiliza a estrutura lamelar. Se a energia de interface for muito alta, você não consegue formar as lamelas, você começa a formar fibras, né? Que é uma maneira de economizar energia interfacial entre as duas fases que estão se formando. Mas aí, no caso, não. A energia superficial é suficientemente baixa para permitir a formação das lamelas de cementita dentro da estrutura da ferrita intercalada. Ok? E os aços hipoeutetóides, os aços com menos carbono que 0,8? Vamos pensar alguma coisa aqui em torno de 0,4 ou 0,5. Novamente, ele parte de uma estrutura austenítica, ferro-gama. Quando abaixar a temperatura, aí tem a diferença. A primeira fase a formar é uma fase alfa primária, uma fase de baixíssimo carbono, ferrita, baixo carbono. Aí ela começa a crescer. Para crescer, o que ela faz? Ela expulsa carbono, não para o líquido, porque não tem mais líquido, é uma transformação no estado sólido. Mas ela expulsa carbono para aquela região não transformada, para a região austenítica, né? A região transformada é a ferrita, a região não transformada é a austenita. E com isso a austenita vai ganhando carbono. E aí vocês veem que para vir daqui até aqui, para diminuir a temperatura, a composição cresce até aqui. Sendo que na temperatura de 723, toda a fase toda a austenita que ainda não se transformou, terá a composição eutetoide, né? Que é aqui, olha, aqui é a microestrutura nesse ponto aqui, um pouco antes da transformação. Ela tem a ferrita nos contornos de grão, e a austenita não transformada, ela vai enriquecendo em carbono, enriquecendo em carbono. Até aqui, a 723 graus Celsius, a composição é tão alta quanto 0,8% de carbono. E o material, então, vai ter a fase alfa, que transformou antes de 723, e a 723 a estrutura vai formar perlita novamente. Porque é a estrutura eutetoide. Ok? É similar àquilo que nós já vimos na reação eutética, gente. Né? Ok?
O único aço que não vai ter a transformação eutetóide só se vier com uma transformação aqui muito por aqui, um aço de muito baixo carbono. Aí sim, ele passa desse lado aqui, né? Passa antes desse nariz. Mas esse nariz é tão baixo de carbono, né? É tão baixo de carbono que praticamente isso não acontece, né? Professor, Oi. por isso que para você fazer uma têmpera no material, ele precisa ter acima de 0,2% de carbono? Não, Não? você não precisa ter acima de 0,2% para fazer uma têmpera. Se estiver trabalhando com aço 1045, você tem 0,45% de carbono. Você aquece ele e depois resfria. Sim. O 2% é só a máxima quantidade que você consegue dissolver de carbono na estrutura. Mas os nossos aços hipoeutéticos não tem nada a ver com 2% de carbono, né? É tudo abaixo. Você quis falar desse 0,02 aqui. Isso aqui isso está em porcentagem, hein? Isso aqui está em porcentagem. Então, isso daqui, em número absoluto, é 0,0002. Ah, tá bom. Ok? E aqui você pode usar, dentro dessa região aqui, você pode usar a regra da alavanca, viu? Nessa região aqui, você usa a regra da alavanca. Ok? Porcentagem de austenita, de ferrita, por exemplo, aqui nesse ponto, ele é o 0,8 menos essa composição dividido pelo 0,8 menos 0,02 vezes 100. E a porcentagem de gama nessa temperatura também é já a composição em si, menos 0,02, né? Dividido pelo braço total, 0,8 menos 0,02. Dá para aplicar a regra da alavanca aqui para saber quanto tem de ferrita primária e quanto tem de perlita. Você faz a regra da alavanca imediatamente acima da temperatura eutetoide. Se fizer a regra da alavanca lá, você vai saber qual a relação entre a ferrita primária e a perlita. Ok? Aços hipereutetoide é o outro lado. Maior que 0,08, né? Então, a estrutura aqui é monofásica. A hora que ele passa por essa linha aqui, ACM, que é a formação da cementita, a hora que ele passa por essa linha, ele começa a nuclear. No outro exemplo, nucleou ferrita no contorno de grão, né, no aço hipoeutetoide. No aço hipereutetoide, qual é a fase que vai nuclear primariamente? E também em contornos de grão, com preferência energética. Qual é a fase? Não é a ferrita, é a própria cementita. Então, forma a cementita em contorno de grão. E aí, quando chega aqui, mais que isso, né? Ao decair a temperatura desse ponto até aqui, o que acontece? A composição da austenita empobrece em carbono. Por que empobrece em carbono, gente? À medida que a temperatura baixa? À medida que a temperatura baixa daqui até aqui, vocês podem ver que a composição da austenita segue essa linha. Concordam ou não? Sim. E por que abaixa, Renan? Ela está seguindo a solubilidade da austenita, né? Da linha É. Solvos, né? Mas como entender que abaixa? Porque a pergunta, a resposta que eu queria era se está formando cementita, cementita tem muito carbono na composição. Ela puxa o Então ela carbono para ela. rouba o carbono da onde tem da austenita.
Então, vai diminuindo a composição em carbono da austenita. Gente, tudo isso em equilíbrio, hein? Tudo isso com velocidades muito lentas, tá? Então, empobrece em carbono porque a sementita formada rouba muito carbono, puxa muito carbono para ela, porque ela necessita de 6,7% de carbono, né? E a reação final, aqui nós vamos ter o quê? Um pouco de sementita e muita austenita. Pela regra da alavanca, vocês vão poder ver. Fazendo a regra da alavanca aqui, né? Que o 6,7 está bem longe. Professor, Oi. só me relembra uma coisa, você já explicou por que começa a se formar no contorno de grão mesmo? Questão energética. O contorno de grão é energia maior, então ele viabiliza aquela energia necessária, aquela energia de ativação necessária para iniciar a nucleação, que é para vencer as interfaces. Lembra da interface que Sim. na nucleação você cria um núcleo, mas o núcleo a interface entre núcleo e a região externa aumenta a energia, né? E os contornos de grão, por ter mais energia localizada ali, eles viabilizam essa nucleação, tá? Eles diminuem é uma energia um tanto heterogênea, né? Contorno de grão. Tá? Tem Então a vai ver ser... também, Hã? tem a ver também porque a velocidade de difusão na região do contorno é maior? Também tem a ver, sim. Mas no caso da teoria de nucleação em crescimento, é porque a alta energia viabiliza a energia de ativação para o processo de nucleação. Lembra daquele gráfico Aham, lá, lembro. que é exatamente em cima do raio crítico? Aí você Aham. vai ter um raio crítico menor, então qualquer outra região consegue nuclear. O Senão ela aumento de. desaparece. Senão ela desaparece, como naquela história da solidificação. E vai Qualquer ter coisa que também. tiver Desculpa, Qualquer pode coisa que falar. tiver o raio menor que o raio crítico desaparece, Sim. mesmo estando a temperatura abaixo da transformação. Então, no raio crítico se chega muito fácil no contorno de grão. Aliado ao fato que o contorno de grão, as taxas de difusão são um pouco maiores, né? Exatamente no contorno de grão. E obviamente a energia livre final ela vai ser menor, mesmo com o aumento de energia superficial dessas novas fases, Só a partir do raio crítico, hein? a partir do raio crítico. É, Beleza, a teoria da nucleação só a partir do raio crítico. beleza. Mas aqui a gente está passando, né? Então, mas surge, a nova fase surge no contorno de grão, é uma fase com muito carbono, ela rouba carbono, a austenita diminui, sendo que a fração austenítica no final vai ter 0,8%. Então, no final, você vai ter uma mistura de sementita mais perlita, enquanto que no hipoeutético, você vai ter uma mistura de ferrita mais perlita. No eutetoide, é só perlita. No hipoeutetoide, é ferrita mais perlita. Ferrita primária mais perlita. E no hipereutetoide, é sementita mais perlita. Perceberam a diferença ou não? Sim, E, bom, a regra da alavanca aqui também para saber quanto tem de sementita, quanto tem de perlita, pode ser feita aqui numa temperatura bem próxima de 723. E depois, abaixo, você pode fazer também a regra da alavanca para saber quanto vai ter de sementita e quanto vai ter de ferrita. Lembrando que a sementita vai estar uma parte na estrutura eutetoide e outra parte naquela sementita nucleada de forma primária nos contornos de grão. Capito? Né? Bom, gente, tudo isso é equilíbrio. E na prática, o equilíbrio
nem sempre é alcançado, né? Então, na prática, transformações dos ácidos ocorrem fora do equilíbrio, né? Temperatura constante e dois tipos de transformação que a gente pode estudar fora do equilíbrio, né? Reações a temperatura constante ou reações com resfriamento contínuo, né? Transformações fora do equilíbrio viabilizam os tratamentos térmicos. Obtém-se estruturas metaestável, né? Estrutura metaestável. Resfriamento controlado a partir de uma estrutura monofásica austenita, ou seja, aquece o material para ele ficar com uma única fase no estado sólido, que é a austenita, e depois eu resfrio. E eu posso chamar as transformações que vão ocorrer como transformações de decomposição da austenita. É a decomposição da austenita. Em que ela vai se decompor, a austenita? Bom, nos ácidos que nós vimos aqui, ela vai se decompor em ferrita mais perlita, ou cementita mais perlita. Concordam com isso ou não? Dentro e resfriamento lento e condições de equilíbrio. Você vai ter ferrita e cementita mas é sempre ferrita mais perlita ou cementita mais perlita. E agora, mudando as velocidades, então vamos, né? Vamos começar a fazer isso agora. Sair das condições de equilíbrio, transformações de fase dos ácidos no estado sólido, fora das condições de equilíbrio termodinâmica. Equilíbrio termodinâmico. Transformações fora do equilíbrio termodinâmico não são descritas pelo diagrama de fase, né? Aquele diagrama de fase que estávamos vendo não mostra as transformações, só mostra a transformação em equilíbrio, né? Embora seja um diagrama de fase de equilíbrio metastável, né? Só as transformações em equilíbrio. Então, elas... o tempo passa a ser uma variável importante, né? Então, nesse gráfico aqui, a gente tem a temperatura em função da velocidade de nucleação e velocidade de crescimento. Isso foi mostrado na aula Teoria de Nucleação e Crescimento, né, da aula de solidificação, nucleação e crescimento. Então, tem a velocidade, na temperatura de transformação, nada acontece, porque não tem força motriz termodinâmica para a reação ocorrer. As reações têm que ocorrer abaixo da temperatura de transformação. Porém, existem temperaturas em que a velocidade de nucleação ela é máxima numa temperatura mais baixa que a velocidade de crescimento. E ambas têm elas são muito lentas na temperatura de transformação ou acima, elas é muito lenta, quer dizer, é praticamente zero. E à medida que a temperatura vai caindo, ambas aumentam e ambas atingem um máximo e diminuem, né? Ambas aumentam, ambas atingem o máximo e diminuem. Só que o máximo de crescimento fica acima da velocidade da temperatura com velocidade máxima de nucleação. Então, tem faixas de temperatura que você vai nuclear muito e crescer pouco, vai dar uma estrutura refinada, e tem faixas de transformação que você vai nuclear pouco e crescer muito, então vai ter uma estrutura mais grosseira. Ok? Transformações ocorrem por nucleação e crescimento, à exceção da transformação martensítica. Transformação martensítica não ocorre por nucleação e crescimento. As outras, sim. A decomposição da austenita formando ferrita mais perlita ou cementita mais perlita ocorre por nucleação e crescimento. Ok? Então, aqui, ó, o que eu falei está aqui, né? E a estrutura resultante, né? A estrutura resultante é um balanço entre a velocidade de nucleação e a velocidade de crescimento, né? Do tipo de tamanho de grão. Ok?
Então, com a diminuição, próximas temperaturas próximas à temperatura de equilíbrio, velocidade de nucleação e velocidade de crescimento são muito baixas, né? A velocidade de transformação é muito baixa, próximo ao equilíbrio, porque não tem força motriz termodinâmica. Com a diminuição da temperatura, o que vai aumentando? A força motriz termodinâmica. Lembram disso ou não? Porque a energia livre da nova fase tem uma energia livre menor do que da fase anterior. Então, essa é a força motriz para empurrar. E quanto mais baixa a temperatura, maior é essa força motriz. Porque maior é a distância do equilíbrio, né? Só que, inicialmente, o aumento da velocidade de crescimento, né, resulta numa estrutura grosseira aqui, nucleia pouco e cresce muito, né? Após essa velocidade começa a crescer também, aumenta a velocidade de transformação, né? E a estrutura resultante, a velocidade de transformação resultante é um balanço entre as duas, porque tem que nuclear e crescer, ok? Com a continuidade da diminuição, com o resfriamento, a continuidade da diminuição da temperatura, vai ocorrer a redução de ambas, né? E a estrutura vai ser ainda mais refinada, ou seja, se continuar baixando a temperatura, tanto velocidade de crescimento quanto velocidade de nucleação começa a diminuir. Por quê? Porque aí as taxas de difusão são muito baixas. Aí não prevalece a força motriz termodinâmica, prevalece a difusão muito lenta, prevalece o componente cinético. Ok? A temperatura muito baixa, a velocidade de nucleação e de crescimento tornam-se desprezíveis. Então, a temperatura muito baixa, o material não consegue se transformar, a velocidade de transformação muito baixa, por causa da baixa difusão. Então, dificulta a transformação, né? Dificulta a tal ponto de inviabilizá-la. Daí que surge a transformação martensítica. E a análise dessas transformações fora do equilíbrio exigem outros tipos de curva, além do diagrama de equilíbrio, que são essas curvas aqui, né? Curvas que correlacionam tempo e temperatura de transformação, né? Que é o inverso. Essa figura aqui é uma composição da velocidade de nucleação. Esse primeiro gráfico aqui é uma composição da velocidade de crescimento com a velocidade de nucleação, que dá uma velocidade de transformação total aqui, ó, né? Ela é muito lenta no começo. Ela atinge um máximo, depois diminui. Por que ela é muito lenta inicialmente? Mesma pergunta, repetindo, hein? Por que é muito lenta inicialmente? Porque a força motriz é muito baixa, né? As fases, né? O superresfriamento é baixo. A força motriz termodinâmica é baixa. Por que aumenta com a diminuição da temperatura? Porque a força motriz vai ficando cada vez mais alta. E por que para de aumentar e começa a diminuir? Porque a temperatura fica tão baixa que passa a prevalecer a menor cinética de transformação. A difusão cai muito. Então, essa curva aqui, é essa curva aqui de velocidade de nucleação e velocidade de crescimento, né? Que aqui seria a velocidade geral do processo, né? E você faz o inverso dela, é o tempo que demora. Imagina o seguinte, pega isso daqui é a temperatura de 723. Tira o aço dessa temperatura e põe ele em 720. E mede quanto tempo que ele demora para transformar. É, portanto, a velocidade de transformação. Só que essa transformação, ela tem um começo e um fim. Por isso que as curvas TTT sempre têm dois Cs. Um de início e outro de final de transformação. Ok? Então, essa é a curva da velocidade de transformação. Essa é a curva do tempo de transformação. E essa é a curva que mostra o início e o final da transformação. Ok? E essas curvas aqui, que vocês vão ver de agora em diante, se chamam TTT, porque é temperatura, tempo, transformação. Né? É a transformação em função da temperatura e do tempo.
Por isso, TTT. Que pode, Professor, a gente pode... Oi. você pode, por gentileza, explicar de novo por que que o tempo ele volta a crescer ou a velocidade volta a cair depois do pico ali? E como que não prevalece a difusão e sim a menor cinética? Eu não entendi muito bem. Sim, porque, olha só, aqui numa temperatura próxima da temperatura de transformação, a cinética é muito ágil nessa temperatura, mas a força motriz termodinâmica é muito baixa. Então a transformação não ocorre mesmo tendo cinética, mas não tem termodinâmica, não tem força motriz termodinâmica. À medida que você vem reduzindo a temperatura, você vai aumentando muito a força motriz termodinâmica, porque a diferença entre as energias livres começa a crescer. A energia livre da nova fase começa a ser muito menor que a energia livre da fase anterior. Por isso que começa a crescer, né? E o tempo de transformação, portanto, diminui. Se a velocidade cresce, o tempo diminui, né? Agora, a partir de uma certa temperatura, a temperatura começa a ficar tão baixa, que, embora a força motriz termodinâmica continue crescendo com a diminuição da temperatura, a difusão passa a jogar um papel preponderante. Entende, João? E aí, por mais que você aumente a força motriz termodinâmica, a temperatura é tão baixa que a difusão não deixa. A cinética vai prevalecer. Entendi. Entendeu? Muito obrigado. Porque toda transformação tem que ter a força motriz termodinâmica e a cinética tem que permitir também, né? Sem a força motriz termodinâmica, ela não ocorre. É uma condição necessária, porém não suficiente. Precisa ter a cinética de transformação, precisa ocorrer, né? E é importante entender, então, João, que o duplo C, tá? É o início e o final da transformação. Então, vamos para o aço eutetoide. Olha a curva TTT dele. Ele tem a temperatura de início e a temperatura final de transformação. Mais que isso, ele tem dois nomes. Aqui chama perlita e aqui chama bainita. O que significa isso? Significa que qualquer ácido que se transforme isotermicamente, vamos pensar em transformações isotérmicas. Como? Eu faço um tratamento térmico a 750 graus Celsius, depois eu jogo num outro forno ou num banho de sal a 650 graus Celsius, entenderam? Eu tiro de um forno a 750 e boto num banho de sal ou num forno a 650. Então o material rapidamente chega em 650 e aí ele vai seguir uma horizontal aqui. Vai ter o tempo de início, o tempo de transformação e o final de transformação. E a estrutura resultante é uma estrutura perlítica. Se eu fizer isso nessa região aqui baixa, a estrutura é diferente da perlita, é a estrutura da bainita, uma estrutura diferente, que eu já vou mostrar como é que ela é. E além disso, tem outras linhas aqui, uma chamada MS e outra chamada M90. O que significa essas linhas? MS, imagina que você comece a resfriar o material muito rapidamente, porque isso aqui é em tempo, hein? Essa escala está em tempo. Se você desviar do início aqui desse nariz, do tempo mais curto de transformação, se você vir numa velocidade suficientemente alta, você chega nessa região aqui sem transformar. Austenita ainda a 300, a 250 graus Celsius. Só que fica muito instável termodinamicamente. Força motriz termodinâmica é muito alta e não tem cinética para transformar. Então ocorre uma transformação chamada martensítica, né? Que é uma transformação que prescinde de difusão no estado sólido, prescinde de nucleação e crescimento. Ela transforma praticamente instantaneamente por cisalhamento de planos. E vejam que essa linha é o start, é quando começa a transformar. E essa linha é o 90%, porque é muito difícil pegar o final da transformação
Vocês já vão ver por que também que é difícil pegar o final da transformação. Significa o quê? Se eu trouxer a temperatura ambiente, o que eu posso falar? Que no mínimo 90% é martensita, mas deve ter algo abaixo de 10%, mas algo de austenita ainda que ficou retida, não conseguiu transformar. Tá? Ficou retida. Geralmente fica retida por restrições também espaciais, né? Porque a austenita, para transformar em ferrita, ela tem que dilatar. E a última parte, com tudo já transformado ao entorno, ela não consegue ter a força para dilatar e transformar. Então fica um pouco de austenita retida. Né? Nem sempre, hein? Depende do aço. Estou mostrando esse exemplo aqui de um aço carbono. Depende de um aço, não. A temperatura... Depende do aço, a temperatura final de martensita 90 é abaixo de zero. Então vai ter sempre austenita retida. Depende do aço, não. Né? Isso depende do aço. Acima de 723, à esquerda de I, tem austenita. I e F é o início e fim da transformação da austenita, já está explicado. Em perlita ou bainita. B é bainita, mistura de ferrita com carbeto de ferro metaestável com morfologia diferente da perlita e com alta dureza. Já mostro mais da bainita. Então, a parte superior é perlita, a parte inferior é bainita, né? O início da transformação da austenita em martensita é aqui em MS. Fase metaestável resultante da transformação alotrópica, CFC em CCC. Sem tempo para o carbono sair da estrutura, né? Porque não tem difusão no estado sólido. O carbono, que em alta temperatura estava totalmente espalhado, dissolvido na austenita, ele não vai ter tempo para sair. Então, a transformação martensítica vai pegar o carbono onde ele estiver. Ele não vai ter aquele tempo de sair, formar uma cementita ou formar uma grafita, difusão no estado sólido para isso ocorrer. Ele vai ficar preso na estrutura martensítica. Ok? Aí, o que a gente pode imaginar é que existe uma supersaturação de carbono na nova fase. O que causa a tetragonalização dela. Ela se torna tetragonal. Tetragonalização do corpo centrado. Eu vou mostrar alguns desenhos disso daí. Né? E em M90 é 90% de transformação ferro-gama em martensita. Dificuldade para definir temperatura de fim de transformação, uma hipotética MF, né? Dificuldade crescente de transformação no final do processo e eventual manutenção de austenita residual, austenita retida. Ok? E aqui, se a gente, vamos então pegar esse gráfico aqui embaixo, pegar aqui um resfriamento rápido de 800 até 600, e aqui deixar encharcado a 600 graus Celsius. Num forno, num banho de sal a 600 graus Celsius. Então, ele vai iniciar a temperatura aqui, e aqui é a porcentagem transformada, gente, esse gráfico aqui em cima. Enquanto ele transforma, vocês podem ver que a velocidade de transformação no início ela é baixa, ela aumenta, atinge um máximo, e no final decai, formando aquelas curvas típicas de transformação em forma de S, equação de Arrhenius. Ok? Entenderam essa relação aqui entre o 0% transformado e o 100% transformado? E com a velocidade máxima na metade do caminho? Sim. Professor, quando você fala totalmente encharcada, é que toda a peça, por exemplo, estaria na mesma temperatura. Sim, 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 sim. Beleza. Sim, encharcado nessa temperatura. Porque depois, João, a gente vai ver o resfriamento contínuo aqui. E depois também a gente tem que entender que a superfície tem um resfriamento e o interior da peça tem outro.
Tem várias questões que entram tecnologicamente depois, tá? Então, eu estou fazendo uma consideração teórica de uma temperatura de uma transformação isotérmica. Então, eu suponho que a peça esteja encharcada a 600 graus Celsius, ou seja, totalmente a 600 graus Celsius. Beleza. É isso. Né? E se a transformação for feita na temperatura mais alta, ela vai dar uma perlita mais fina. Se a temperatura for mais baixa, a perlita vai ficando mais grosseira. Até que chega abaixo do cotovelo, a gente começa a ter a bainita. Então, esse é um exemplo de transformação da bainita, né? O caminho 2, olha, eu resfrio até aqui embaixo e deixo. Ele vai demorar mais, mas a hora que ele começa a transformar, o que ele vai começar a transformar? Austenita em bainita. Né? Então, aqui embaixo é uma transformação de austenita em bainita. Percebe? Enquanto aqui em cima é uma transformação de austenita em perlita, aqui embaixo é austenita em bainita. Percebam? Estamos falando de um aço eutetoide, 0,8% de carbono. Ok? E o número 3, o número 3 aqui é a martensita. Se eu vir suficientemente rápido, ou mesmo o número 2, se continuar assim, qualquer coisa com velocidade que não toque aqui o nariz da curva, o ponto de maior rapidez, vai transformar em martensita. Aí é uma transformação austenita-martensita. Então, aqui tem 3 transformações, hein? Austenita-perlita, austenita-bainita, austenita-martensita. 3 transformações. Professor, Oi? é uma pergunta. Em relação à questão da perlita fina ser mais próxima do cotovelo, é porque o tempo de transformação é menor. É essa a Não, explicação? a perlita fina é mais alta. Próximo do cotovelo é a perlita grosseira. Ah, desculpa, o contrário, Renan. Opa, É, o contrário do que eu falei. Oh, me salvou dessa, hein? Obrigado. Mais perto do cotovelo é perlita fina, mais em cima é perlita grosseira. Porque quanto menor a temperatura, menor é a velocidade de crescimento e maior é a velocidade de nucleação. Então, a perlita fica mais refinada em temperaturas mais baixas. A distância média que os átomos conseguem definir também para o carbono ir para a cimentita e fugir da ferrita são menores, então a ferrita é mais fina. Em temperaturas mais próximas do alto, a perlita fica grosseira. É isso, né, Renan? isso mesmo, professor. Obrigado, cara. Professor, E a mesma coisa para a bainita, hein? Só que a bainita ganha outros nomes. Ganha nome de bainita superior e bainita inferior. professor, Hum. você vai mostrar como que acontece o cisalhamento dos planos para formar a martensita? Sim, eu vou Ah, falar um pouquinho disso. beleza. Bom, agora vamos falar das transformações de um aço hipoeutetoide. Né? Olha a diferença aqui que apareceu. Apareceu uma outra linha, que é a linha de... O que é essa linha? É o início da formação da ferrita primária. Tanto que se você fizer a transformação acima de 723, você vai formar só a ferrita primária. E não vai ter a linha de final de transformação, porque vai ficar sempre no estado ferrita primária mais austenita. A transformação, né? Percebe isso daqui? Qualquer coisa acima de 723 não chega na curva F, que é a curva final, que é essa última aqui. Então, aqui tem só o início. E aqui embaixo, não. Se eu fizer 700, vamos fazer 700 graus Celsius. Primeira fase é formar ferrita. E depois, lá na frente, perlita. Como nós vimos no diagrama de fase. Primeiro forma a ferrita em contornos de grão. No final,
toda a austenita que não transformou ficou com a composição do eutetoide, e, portanto, no final você tem uma transformação eutetoide, que é a partir desse ponto aqui. Perceberam ou não? Então, você consegue fazer isso, ter ferrita primária mais perlita, até aqui próximo do cotovelo. Abaixo do cotovelo, você já não faz mais isso. Não tem mais a ferrita primária. Vai ter só bainita. Perceberam? Então, essa linha aqui, gente, essa linha aqui, ela se relaciona com essa do diagrama. Cadê o diagrama? Com essa linha aqui, olha. O material passou por essa linha, a 3. Então, ele começou a formar ferrita. Era tudo gama, virou gama mais alfa. E se ficar nessa temperatura, o resto da vida vai ficar gama mais alfa. Então, é o que mostra esse gráfico. Aí, aqui embaixo, ele vai transformar. E aqui, em temperaturas abaixo de 580, 590, ele vai transformar em bainita. E aqui embaixo, ele vai também transformar em martensita. Igual. Ok, gente? Pegaram a particularidade da curva do hipoeutetoide em relação ao eutetoide, que é a presença dessa outra linha aqui? Sim. E uma transformação aqui, né? Essa daqui, né? Olha, começa a primária, em T2 começa no tempo 2 começa a formação da perlita e vai todo esse tempo aqui. E no final você vai ter perlita, ferrita primária mais perlita. Concordam? Né? E essa fase primária, ela tem dificuldade em se formar em baixa temperatura. Temperaturas abaixo de 600 graus Celsius, a decomposição da austenita não mais vai gerar a ferrita. Vai gerar outras fases. Bainita ou martensita. Ok? Ok. Né? Transformações isotérmicas, né? Contornos de grão, locais mais propícios para nucleação. Por quê? Tem energia para vencer a barreira da nucleação heterogênea, né? Ele tem maior energia, então é uma certa nucleação heterogênea. Se fosse nuclear no meio do grão, teria que ser uma nucleação realmente homogênea. No contorno de grão, como tem uma energia maior associada, tem uma nucleação de certa forma heterogênea, nucleação em contorno de grão. Ok? O contorno de grão funciona como substrato para nucleação. Forma mais comuns, blocos maciços nos contornos de grão. Então, você vai ver como que você consegue ver onde é que estavam os antigos contornos de grão, dependendo do aço também, né? Você tem o contorno de grão prévio da austenita, fica todo com ferrita, a chamada ferrita de contorno de grão, tudo nos contornos de grão, mostrando mais ou menos como que era a estrutura austenítica antes da transformação. Né? Blocos maciços nos contornos de grão de austenita, crescimento com orientação definida. Por quê? Porque o crescimento da fase alfa na estrutura gama, da fase cúbica de corpo centrado na estrutura cúbica de face centrada, ela obedece uma direção. Ela obedece uma direção, né? E essa direção é aqui, tem uma relação entre a estrutura antiga, não transformada, e a estrutura nova, resultado da transformação, né? Os planos 1, 1, 0 da nova fase cúbica de corpo centrado nascerão paralelos ao plano 1, 1, 1 da estrutura cúbica de face centrada. E se você for ver, são os planos mais densos das duas estruturas.
E as direções 111 da CCC vai estar paralela também à direção 110 da CFC. É a chamada relação de Kurdimov-Sachs. Kurdimov-Sachs. Exige difusão de longo alcance, exige temperaturas elevadas, ou seja, essa transformação, formando a ferrita, tem que ser feita em temperaturas elevadas. Ok? E nucleia em contornos de grão. Né? E aqui a gente observa também um pouco as plaquetas de Widmanstatten. Tem até aqui uma microestrutura. Né? Aqui o que é? É o eutetoide. E aqui o que é? É a fase primária. E ela formou essas plaquetas, né? Pela facilidade de crescer naquela direção. Né? Origem em saliências da interface ferrita-austenita. A estabilidade dessas saliências depende dos efeitos da curvatura da ponta e da difusão de carbono. Então, problemas da interface e da difusão de carbono desestabiliza essa frente e ele cresce muito em direções parecido com um braço dendrítico. Só que o braço dendrítico ele está se lançando, é uma transformação líquido-sólido, né? Aqui é uma transformação sólido-sólido. Percebem as plaquetas? É tudo ferrita, essa de contorno de grão e essa plaquetas de Widmanstatten. Óbvio que aqui formou numa temperatura um pouco mais alta e isso daqui numa temperatura um pouco mais baixa. Porque a temperatura pode ir caindo, né? Não, mas aqui no caso a gente está falando, desconsiderem isso, a gente está falando em transformações isotérmica mesmo, né? Isso daqui é desestabilização da interface mesmo e ela continua crescendo em algumas direções, na mesma direção em alguns pontos. E algumas impurezas ou um excesso de carbono segura aqui, portanto essa região fica não transformada e depois no final tudo isso daqui é o eutetoide, percebe? É a fase primária mais a fase eutetoide. Percebem essa microestrutura? Essa parte mais escura é a perlita, a parte mais clara é a ferrita. E essas plaquetas chamam plaquetas de Widmanstatten. E o aço hipereutetoide? O aço hipereutetoide, ele tem essa linha de transformação, primária, até mais alta, chega numa temperatura ainda mais alta, que é a fase, que é a sementita formando em contorno de grão. De novo, se você deixar 800 graus Celsius, não vai terminar a transformação nunca. A decomposição da austenita nunca, vai ter austenita mais sementita. Aqui a 700 graus Celsius, primeiro forma a sementita no contorno de grão, como mostrado lá atrás, e depois, com um tempo muito mais longo, vai formar a ferrita. Percebem isso? E a partir dessa temperatura também você não tem, dessa temperatura aqui de transformação mais rápida, você não consegue mais formar a sementita tal qual, né? Professor, forma só a bainita ou a martensita. Oi. deixa eu tirar uma dúvida, porque eu estou um pouco confusa, eu não sei se tem relação, mas quando o senhor estava explicando o último capítulo, o capítulo de precipitação, que o senhor falava muito do alumínio, e o mecanismo de endurecimento é o de precipitação. E lá, quando precipitava uma fase no contorno de grão, era uma coisa ruim, né? E nesse caso... Ruim para os interesses do tratamento térmico. Do tratamento térmico, isso. Porque vai dar propriedades ruins. Ruins, é nesse sentido que eu quis dizer. E aí, sim, no caso do aço, o que diferencia? Porque no caso da ferrita, ela começa a nuclear no contorno de grão. Sim. E aí, no caso do tratamento, é uma coisa que não é um benefício, mas nesse caso, por que é legal? Aqui é o seguinte, e não estamos nem falando do tratamento nesse momento, estamos falando do que acontece mesmo com o material. Sim.
E aí você vai entender, por exemplo, eu vou mostrar umas microestruturas e aí eu termino de responder. Tá Aí você vai bem. ver que é bem parecido com aquilo do intermetálico, a L2CU, todo precipitado nos contornos de grão. Isso não é útil para as propriedades mecânicas. Quando a gente vê a cementita totalmente precipitada, principalmente a cementita, hein, em Sim, aço hiperotetóide, totalmente precipitada em contornos de grão, fragiliza muito o material. sim. Beleza. E então aqui essas são as transformações e depois aqui embaixo é austenita bainita ou austenita martensita, né? Ok? Então, com isso, e aqui uma histórica, né? Um tratamento isotérmico mostrando, né? T1 começa a formar cementita em contorno de grão, em T2 começa a formar a perlita da austenita que ainda não transformou, e em T3 termina a transformação. Então, foi de austenita gama para perlita mais cementita. E aqui embaixo, austenita para bainita, e aqui austenita para martensita, também nesse aço. Gente, e se a transformação for contínua? Porque na prática é contínua. Eu tiro do forno e jogo numa caixa de óleo ou na água. Ou deixo resfriar no ar, que é o tratamento de normalização. Ou deixo resfriar no forno, que é o tratamento de recozimento. Mas, na prática, em qualquer caso, o resfriamento é contínuo e não é isotérmico, como a gente veio mostrando aqui. Isso é só para entender as transformações. Na prática, ele é contínuo. E as transformações diferem um pouco. Em que sentido? Vejam que o pontilhado é a transformação isotérmica e a linha cheia é a transformação contínua. O que aconteceu? A linha de início de transformação para um aceotetóide, que é o caso, ela se deslocou para baixo e para a esquerda. Não, desculpa, para a direita. Ela se deslocou para temperaturas menores e tempos mais longos. Concordam ou não? Olhando o gráfico. Hein, Renan? Eu que de vez em quando confundo. Tá certo, né? Sim, professor. A curva de resfriamento contínuo, ela ocorre em tempos mais longos e temperaturas mais baixas. Por quê? Por quê? Por que vai para temperatura mais baixa e tempos mais longos? Tem a ver com algum super resfriamento? Não, não. Porque se você for notar o que é um resfriamento contínuo, num resfriamento isotérmico, se você fazia 600, você rapidamente vem para 600 e deixa só em 600. Aqui não, você vem em temperaturas bem mais altas de 600. Então você vem possibilitando difusão em umas taxas mais elevadas, de modo que você chega. E agora tempos para baixo e para a direita. Você vem com temperaturas mais longas, mais altas, e ele deveria, ele ficou esse mesmo tempo em temperaturas mais altas, né? Se as temperaturas eram mais altas nesse mesmo tempo aqui, vamos imaginar dele vindo aqui continuamente até na linha tracejada. Se ele ficasse o tempo todo a 600 graus Celsius, ele já teria iniciado, mas como ele ficou em temperaturas mais altas, ele não teve aquela força motriz termodinâmica suficiente para já ir
providenciando a difusão e a nucleação. Então, ele ainda vai precisar de um tempo maior e um decréscimo maior para compensar aquelas temperaturas mais altas que ele andou grande parte do tempo. Entenderam? Ou não? Né? Pensa que para chegar na linha tracejada a 600, ele ficou só a 600. O outro, para chegar na linha tracejada com resfriamento contínuo, ele fica a maior parte do tempo acima de 600. Portanto, acima de 600 o tempo é mais longo. Portanto, ele não vai começar onde começaria o isotérmico. Ele vai pedir um tempo maior e uma temperatura mais baixa. Perceberam isso ou não? Professor, o que acontece se a gente estiver numa taxa de resfriamento onde eu inicio, por exemplo, cruzando a linha preta contínua próximo de 600 graus e vou decaindo a temperatura e em vez dela sair ainda próximo de 600, ela saísse para baixo dessa linha tracejada na horizontal, onde ela iniciaria no campo perlítico e terminaria no campo baínítico. Você tem a formação das duas fases, né? A bainita a partir da austenita, que ainda não transformou em perlita? Pode ter. A parte que não transformação, a parte que não continua transformando em bainita, né? Sim. Pode ter mistura de fases, sim, Renan. E daqui a pouco eu vou mostrar tudo isso. Mas o importante é entender esse decréscimo aqui, né? Agora, nós vamos ver a mistura das fases, né? Que é o caso aqui, olha só, gente. Né? Vamos falar então das transformações com resfriamento contínuo com várias taxas de resfriamentos diferentes. Pessoal, eu vou dar uma